tudo bem com vocês? Comigo tudo ótimo. E hoje nós vamos estudar um elemento extremamente importante para a criação de games. E não só para os games, tá, galera? Mas para o audiovisual como um todo. Hoje vamos ver não só como o som é importante para a criação de um jogo, como também para a construção de uma história. Vamos lá? O cineasta George Lucas uma vez disse que o som e a música representam 50% de diversão de um filme. Com isso, moçada, fica muito mais fácil entendermos a importância do som e da música para a construção de uma história. Principalmente nos games, onde os jogadores estão explorando novos cenários, executando missões ou descobrindo coisas muito importantes dentro do jogo. Para entendermos bem o trabalho de um som num jogo, vamos focar numa questão muito importante, que é a imersão. Muito da imersão do jogo Mortal Kombat vem do trabalho de som, pois o áudio cria uma relação de intimidade entre os personagens e os jogadores. A cada luta, há diálogos pensados para a introdução do confronto. Ao longo da luta, há sons de expressão de dor por parte dos personagens e o uso de sons de quebramento de ossos ou golpes. Gritos, cantos e outras vocalizações também fazem parte da construção do ambiente de luta. Você certamente já ouviu essa música, né? E essa também, certo? A trilha sonora é um elemento narrativo extremamente importante que a gente precisa entender, porque ela pode tanto marcar o tema de um jogo, como a dinâmica de uma cena ou de uma missão, quanto como caracterizar um personagem. A clássica trilha sonora de Super Mario Bros. É um dos maiores exemplos de execução de uma música em um game. A cada cenário é uma trilha específica para aquele ambiente, e muitas vezes o seu ritmo acelera ou volta ao normal, de acordo com as coisas que o jogador faz naquela etapa do jogo. Quando você pega um power-up, o som muda. Quando você pega o touch, começa a tocar uma percussão diferente, e por aí vai. Existem vários elementos de áudio quando você interage com os elementos do cenário. Isso é o que conhecemos também como áudio interativo. Muitas vezes o desenho de som dá um caráter de identidade ao jogo, como no caso de Mortal Kombat, em que a música dá uma dinâmica de ação e também de terror ao jogo. É sempre que os fatalities ocorrem, uma música bem específica toca, com um tom bem amedrontador. A fala de um narrador dizendo "Finish him" também é uma grande característica desse áudio interativo. Mas você deve estar se perguntando, como que eu posso fazer para trabalhar com áudio? Existe alguma ferramenta específica para isso? Sim, galera, existe. Dentro da indústria de games, existe um profissional chamado Sound Designer, ou na tradução para o português, um designer de som, pois é exatamente isso que ele faz. Através de softwares específicos para o trabalho de áudio, esse profissional irá alinhar os sons de uma cena, a trilha sonora, os efeitos de áudio e etc. Você irá precisar de um DAW, ou Digital Audio Workstation, que é um sequenciador que tem a finalidade de gravar, editar e tocar o áudio digital. Para isso, existem alguns bons exemplos de ferramentas e softwares para usar no seu trabalho. Reaper, Logic, Pro Tools, Ableton Live, Cubase, Fruit Loops e o Bitwig. E nós vamos entender tudo isso com mais detalhe na nossa Masterclass de edição de som. Antigamente, por causa da limitação dos hardwares, as trilhas sonoras eram mais simples do que são hoje. Mesmo assim, ainda eram produzidas músicas com boa qualidade e que se eternizaram na história dos games. Desde os 8 bits, que são um clássico dos games, a música se tornou o elemento que mais chama a atenção dos jogadores em um primeiro momento. Por isso, ao criar um jogo, é extremamente importante decidir bem a composição da sua trilha sonora. Porque com boas músicas, efeitos sonoros, seus jogos têm muito mais chances de se tornarem um sucesso. Para a criação, até o seu próprio jogo demo, podemos sugerir para vocês uma série de bons sites com músicas e efeitos sonoros de graça para o uso nos seus jogos, como Freesound, FreeSFX, Newgrounds, Bsound e o Sonys. Captada a mensagem, galera, vamos para outro tema muito massa dessa aula, que são os sons diegéticos, não diegéticos e metadiegéticos. O lendário diretor Alfred Hitchcock foi o grande criador desses termos. Para ele, diegético é quando um som está dentro do ambiente de um filme, ou aqui no nosso caso, dentro de um ambiente de jogo.
Esse elemento diegético existe não só para o público ou para o jogador, mas principalmente para o personagem que também muitas vezes interage com esse som. Seja um barulho ao longe, uma música num bar ou pessoas falando ao fundo de uma cena. Por outro lado, o som não diegético é o som que não faz parte do mundo ficcional da história. Um som que só existe para o público ou para os jogadores. Como na maioria dos casos de trilhas sonoras. Analisando essa cena do filme Chantagem e Confissão, do início da carreira de Alfred Hitchcock, podemos perceber um elemento bem mais complexo: os sons metadiegéticos. Aqui, observamos que a personagem principal, Alice, que cometeu um crime de assassinato, fica ouvindo a palavra knife várias e várias vezes. Só que detalhe, esse som não vem de ninguém dentro da cena, e sim de fora dela, pois essa voz vem da própria cabeça da personagem, sendo assim, um som psicológico, que é a definição dos sons metadiegéticos. Com isso, galera, a gente cria um bom repertório. E gravem bem essa palavra, repertório, para que possamos trabalhar e desenvolver narrativas bem criativas para os jogadores dos games que venhamos a desenvolver. Agora, moçada, vamos falar de direitos autorais e os cuidados que vocês devem ter ao trabalharem com músicas em seus games. Muitas músicas têm direitos autorais que pertencem aos artistas e também às gravadoras que produziram essa obra. Esses direitos são protegidos por leis nacionais e internacionais. E agora, nós vamos nos aprofundar um pouquinho nas implicações disso. Ao utilizar músicas protegidas pelos direitos autorais, os autores de vídeo podem sofrer sanções de plataformas digitais ou serem processados pelos autores das obras que eles utilizaram indevidamente. O YouTube, por exemplo, impede a rentabilização de vídeos com músicas protegidas por direitos autorais. Como podemos analisar, galera, a nossa Constituição, como a de vários outros países, tem um artigo que protege os direitos autorais. E aqui vemos o artigo 7 da Lei 9.610 de 1998, onde no inciso 5 podemos ler: as composições musicais tenham ou não letra. Isso significa que até mesmo uma música exclusivamente instrumental também é protegida por direitos autorais e tendo as mesmas implicações legais que qualquer outra música protegida pelos direitos autorais. Agora, como podemos conseguir músicas para jogos sem termos que necessariamente gastar para isso? Bom, existem vários sites que disponibilizam músicas de graça. Também existem muitos artistas que disponibilizam suas músicas de graça na internet. Porém, você deve tomar cuidado, pois apenas creditar um artista pela música que você usou não será suficiente para te proteger de possíveis implicações legais em relação aos direitos autorais. Também existe o mito dos 10 segundos, onde se acredita que usando apenas 10 segundos de uma faixa te livra de pagar pelos direitos autorais dela. Não é bem assim. Para ajudá-los nessa etapa, separamos alguns exemplos bem bacanas para vocês usarem, como o Free Music Archive, que te permite uma boa variedade de músicas para trilha sonora. O DXCC Mixter, que te permite não só baixar, como também disponibilizar suas músicas de graça na plataforma. O Incompetech, que apesar de ser mais rudimentar, te permite buscar por gênero e duração de faixa. O YouTube Audio Library, que é um banco de músicas sem direitos autorais disponível no próprio YouTube. Mesmo empresas como o Facebook, que proíbe a utilização de sons protegidos por direitos autorais em suas plataformas, é um local onde se pode achar muito material disponível, através do Coleções de Sons do Facebook. Que, assim como o Audio Library, é um banco de dados com milhares de músicas sem direitos autorais e disponíveis para todos os usuários. Além dessas belas opções, iremos nos aprofundar bem mais nesses exemplos e em outros no nosso Masterclass sobre edição de som. Agora, para encerrarmos a nossa primeira aula do módulo 5 da Criar Jogos, nós vamos dar algumas demonstrações de como vocês podem fazer suas experiências em casa da inserção de som em um game. Nós vamos acessar a plataforma da Scratch, que é uma linguagem de programação e uma comunidade online, onde você pode criar suas próprias histórias, jogos e animações interativas e compartilhar suas criações com pessoas de todo o mundo. Disponível online e com uma aplicação para Windows, OS X e Linux. A Scratch, galera, permite uma roteirização de efeitos sonoros dentro de linhas de diálogos através da criação de uma planilha de sons
dentro da própria plataforma, onde você pode inserir áudios dentro do cenário, criar ciclos e codificando os sons que você escolheu a partir do número de arquivos das personagens e dos elementos sonoros a serem emitidos. Aqui, a gente irá pegar o nosso texto, que já está na tela, e inserir aqui os elementos de som que queremos utilizar, como o barulho de uma chuva ou de um miado de um gatinho. Dessa forma, podemos gerar uma série de situações a partir das configurações de cena que fomos criando, colocando o som a ser utilizado antes ou depois das falas dos personagens, a partir do layout que formos desenvolvendo. A mesma coisa com a música, onde vamos reconfigurando o layout e adicionamos a faixa que queremos disponível na parte de ciclos de som. Nós podemos também configurar os scratch cards para que os sons sejam emitidos a partir dos personagens, onde podemos inserir o nome do instrumento que queremos usar na sprite e, quando o personagem tocar no objeto que escolhemos, a cor de scratch card irá mudar e podemos enumerar a sequência desse mesmo som dentro do layout que construirmos. Ao clicar em Novo Sprite do arquivo, o usuário irá se deparar com um menu e nele irá acessar a opção Things. Assim, podemos ver uma série de opções bem diversas. Ao selecionar uma das opções, o usuário vai direto para o setor de comando, onde irá montar o seu layout. Através da opção Controle, ao selecionar o objeto 1, a opção de som que foi escolhida vai ser usada. Depois, indo em Aparência e selecionando Mude o efeito de cor para juntar ao objeto 1. Na sequência, o usuário vai à opção Som e lá irá selecionar Toque o Tambor, que oferece várias opções de batida de acordo com o número de referência. Indo na barra Operadores no comando do menu, essa opção há uma barrinha escrita Sorteie número entre. Nele, o usuário irá digitar o número disponível para o uso em Toque o Tambor. E, na sequência, irá arrastar essa barrinha verde para cima do espaço em branco na barrinha rosa. E pronto! Agora é só configurar as batidas e finalizar todo esse processo em Aparência. Selecionar novamente a barrinha, mude o efeito de cor e colocar o número referente negativo ao usado anteriormente. No caso do exemplo, 25 na primeira barrinha e menos 25 na segunda. Agora, é só testar o resultado ao clicar na bandeirinha verde em cima da tela. Os comandos configurados são ativados e cada vez que o mouse clicar no objeto selecionado, sua cor irá mudar e o som emitido será aleatório. Bom, moçada, foi bastante coisa por hoje. Eu espero que vocês tenham gostado e aprendido direitinho tudo que passamos para vocês. Nos vemos na próxima aula. Falou, galera!